a figura escura soltou um último grito desesperado. Você nunca vai se livrar de mim. Ele sibilou. Sua voz mal era um sussurro agora. Estou em cada sombra, cada canto da sua mente. Você não pode escapar da escuridão. Com isso, a figura se dissolveu no nada, e o coração das trevas explodiu em um brilhante clarão de luz. Quando a luz finalmente desapareceu, Tom e Jerry se encontraram parados no meio da câmara, que agora estava silenciosa e parada. A escuridão rodopiante se foi, e a energia opressiva que antes enchia o ar havia desaparecido. A fortaleza, antes um símbolo de poder malévolo, agora parecia vazia, apenas uma casca oca do que tinha sido. Tom soltou um longo suspiro, seus músculos relaxando pela primeira vez desde que chegaram ao planeta. Jerry, ainda recuperando o fôlego, deu a Tom um pequeno sinal de positivo, seus olhos brilhando de vitória. Eles tinham conseguido. A escuridão se foi, e o universo estava seguro, pelo menos por enquanto. Enquanto voltavam pelos corredores labirínticos da fortaleza, não conseguiram deixar de sentir uma sensação de alívio. O peso que os pressionava há tanto tempo havia diminuído, e o mundo lá fora parecia mais brilhante, mais vivo. Quando finalmente saíram da fortaleza, o céu tempestuoso havia clareado, revelando uma extensão brilhante de estrelas no alto. A paisagem árida ao redor deles não parecia mais agourenta. Em vez disso, era pacífica, serena. Enquanto estavam ali, absorvendo a beleza do mundo ao redor, a nave alienígena reapareceu, pairando logo acima do solo. A porta se abriu, e o brilho familiar dos olhos do alienígena os cumprimentou. Vocês se saíram bem, disse o alienígena, sua voz cheia de respeito. A escuridão foi vencida, por enquanto. Mas lembre-se, as sombras sempre permanecerão. Vocês devem estar sempre vigilantes. Tom assentiu, embora não pudesse deixar de sorrir. Eles enfrentaram a escuridão e venceram, e por enquanto, isso era o suficiente. Jerry guinchou alegremente, pronto para retornar às suas vidas normais de perseguições de gato e rato, embora soubesse que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ao embarcarem na nave e se prepararem para voltar para casa, Tom e Jerry trocaram um olhar de camaradagem. Eles passaram por tanta coisa juntos, e embora suas aventuras tenham sido perigosas, elas também os aproximaram mais do que nunca. Com os motores da nave rugindo, eles decolaram para o céu noturno, deixando o planeta das almas perdidas para trás. As estrelas se estendiam diante deles, e embora sua jornada tivesse sido longa e difícil, Tom e Jerry sabiam que estavam prontos para o que viesse a seguir. A jornada de Tom e Jerry de volta à Terra parecia surreal. Enquanto a nave alienígena voava pelas estrelas, eles observavam galáxias, nebulosas e planetas distantes passarem, sabendo que haviam feito parte de uma batalha maior do que eles. Mas agora, a ideia de retornar às suas vidas familiares parecia reconfortante. Pela primeira vez, uma simples perseguição de gato e rato parecia uma pausa bem-vinda. A nave alienígena desceu suavemente para a atmosfera da Terra e, em minutos, Tom e Jerry se encontraram de volta à cidade tranquila e sonolenta que chamavam de lar. A nave pousou silenciosamente no quintal deles, e quando a porta se abriu, o ar quente e familiar os recebeu. O alienígena, parado na entrada, deu-lhes um último aceno. Sua jornada aqui termina, mas sua vigilância deve continuar. A escuridão está sempre presente, mesmo que não seja mais uma ameaça por enquanto. Tom e Jerry saíram, olhando para o céu azul claro acima. Nada mais de vórtices rodopiantes, nada de nuvens ameaçadoras de escuridão. Apenas um dia normal. Adeus e obrigado, disse Tom, acenando para o alienígena enquanto a porta da nave se fechava. Com um zumbido, a nave subiu no ar e desapareceu na distância, deixando-os sozinhos no quintal. Jerry soltou um guincho satisfeito, feliz por estar em casa, mas não conseguia se livrar da sensação de que as coisas haviam mudado. Tom, por outro lado, estava pronto para relaxar, sem mais lutar contra as sombras ou lidar com forças das trevas. Ele se esticou na grama, fechando os olhos, esperando um pouco de paz e sossego. Os dias se passaram, e Tom e Jerry rapidamente voltaram à sua velha rotina.
Tom passava os dias descansando ao sol, enquanto Jerry corria de um lado para o outro, coletando comida e pregando peças no gato, sempre sonolento. A vida havia retornado ao seu ritmo familiar, mas não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. Foi sutil no início, um lampejo de movimento no canto do olho. À medida que a humanidade continuou a evoluir e transcender suas limitações anteriores, o despertar trouxe cooperação e criatividade sem precedentes. Essa mudança de consciência global não se limitou ao crescimento pessoal, mas se estendeu à compreensão mais ampla dos princípios universais. As peças antes fragmentadas do conhecimento humano, espiritualidade, ciência e filosofia, se fundiram em um sistema holístico de compreensão. As pessoas não viam mais essas disciplinas como separadas, mas como fios interconectados de uma única tapeçaria, cada um contribuindo para o grande design da vida. As ciências foram além do físico, aprofundando-se em reinos metafísicos antes descartados como especulativos. A física quântica, por exemplo, tornou-se a ponte entre a realidade tangível e o conceito abstrato de consciência. Cientistas e líderes espirituais trabalharam juntos para decodificar os mistérios da existência, descobrindo como o pensamento e a emoção humanos influenciavam diretamente a matéria. Esses insights desbloquearam a capacidade de manifestar intenções com precisão, permitindo que os indivíduos cocriassem sua realidade com a inteligência inerente da natureza. A educação passou por uma transformação, mudando da memorização mecânica para o aprendizado experimental. Alunos de todas as idades foram encorajados a explorar suas paixões e alinhar suas buscas com sua vocação interior. Disciplinas tradicionais como matemática e literatura foram integradas com aulas sobre empatia, dinâmica energética e princípios universais. As crianças foram ensinadas a perceber a interconexão da vida desde cedo, promovendo uma geração que valorizava a colaboração em vez da competição. As escolas se tornaram centros de inspiração onde o conhecimento não era imposto, mas descoberto, nutrindo o gênio único dentro de cada criança. A arte e a cultura floresceram nesta era desperta, servindo como expressões do espírito coletivo da humanidade. Música, literatura e artes visuais transcenderam fronteiras, tornando-se uma linguagem universal que unia pessoas em todos os continentes. Os artistas não trabalhavam mais apenas pela fama ou fortuna, mas criavam como uma forma de serviço, usando seus dons para elevar e inspirar. As comunidades celebravam a diversidade, entendendo que cada cultura contribuía com uma nota única para a sinfonia da existência humana. Os festivais eram realizados não apenas para honrar as tradições, mas também para explorar experiências compartilhadas de alegria, amor e conexão. O relacionamento reinventado com a tecnologia trouxe inovações notáveis, misturando a engenhosidade humana com a sabedoria da natureza. As cidades se tornaram ecossistemas vivos, projetados para se harmonizar com seu ambiente em vez de dominá-lo. Arranha-céus foram construídos com materiais de bioengenharia que absorviam carbono e liberavam oxigênio. Os sistemas de transporte operavam sem poluição, alimentados por fontes de energia renováveis como solar, eólica e até mesmo energia cinética humana. A exploração espacial avançou a ponto de os humanos estabelecerem conexões com civilizações extraterrestres, trocando conhecimento que expandiu a compreensão da humanidade sobre o universo. A saúde e a medicina também passaram por mudanças revolucionárias. As pessoas não viam mais a doença como algo a ser combatido, mas como uma mensagem do corpo buscando equilíbrio. As práticas de cura incorporavam tanto a sabedoria antiga quanto as técnicas modernas, abordando não apenas os sintomas físicos, mas também o bem-estar emocional, mental e espiritual. A medicina personalizada se tornou a norma, com tratamentos adaptados à assinatura energética única de cada indivíduo. As pessoas aprenderam a se curar por meio da atenção plena, da respiração e do cultivo de emoções positivas, reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos ou intervenções farmacêuticas. A governança evoluiu de sistemas hierárquicos para modelos participativos baseados em consenso e valores compartilhados. A liderança não era mais sobre autoridade, mas sobre serviço.
Líderes foram escolhidos não por sua habilidade de comandar, mas por sua sabedoria, humildade e visão. Políticas foram criadas com o bem-estar de todas as formas de vida em mente, garantindo harmonia entre atividades humanas e o mundo natural. Recursos foram distribuídos equitativamente, eliminando pobreza e criando uma base para a prosperidade universal. O conceito de nações desapareceu quando as pessoas reconheceram a Terra como um lar compartilhado, onde limites existiam apenas para definir ecossistemas, não para dividir a humanidade. À medida que a humanidade aprofundava sua conexão com o cosmos, ela descobriu o poder da meditação coletiva e da definição de intenções. Grupos de pessoas se reuniam regularmente para concentrar sua energia em objetivos específicos, como curar o planeta ou manifestar novas possibilidades. Essas reuniões geravam mudanças mensuráveis, desde a restauração de ecossistemas até a redução de conflitos em regiões problemáticas. A percepção de que pensamentos e emoções tinham efeitos tangíveis no mundo inspirou as pessoas a cultivar a paz interior, sabendo que seu estado interior contribuía para a realidade coletiva. O despertar espiritual também expandiu a compreensão da humanidade sobre a morte e a vida após a morte. As pessoas não temiam mais a morte, reconhecendo-a como uma transição em vez de um fim. Histórias de experiências de quase morte, memórias de vidas passadas e comunicações com almas que partiram se tornaram amplamente aceitas, confirmando que a consciência transcende a existência física. Esse entendimento trouxe imenso conforto e liberdade, permitindo que as pessoas vivessem plenamente no presente sem medo do futuro. Cerimônias em homenagem aos ciclos da vida e da morte se tornaram oportunidades de reflexão, gratidão e celebração. A sabedoria da natureza foi integrada a todos os aspectos da vida. As pessoas ouviram a terra, entendendo seus ritmos e ciclos. A agricultura mudou da monocultura para a permacultura, criando ecossistemas prósperos que forneciam alimentos abundantes sem esgotar o solo. Florestas foram replantadas, oceanos foram limpos e espécies ameaçadas foram protegidas, criando um ressurgimento da biodiversidade. Os humanos trabalharam em parceria com animais, plantas e forças elementais, reconhecendo que cada ser vivo tinha um papel na manutenção do equilíbrio do planeta. No centro dessa transformação estava o reconhecimento de que o amor era a força mais poderosa que existe. O amor não estava mais confinado a relacionamentos românticos, mas era entendido como a essência da própria vida. Ela fluía por meio de cada interação, cada criação e cada intenção. As pessoas se viam como reflexos de si mesmas, fomentando compaixão e compreensão. Os conflitos eram resolvidos por meio do diálogo e da empatia, e o perdão se tornava uma resposta natural ao dano. À medida que esse novo mundo se desenrolava, a humanidade alcançava um estado de iluminação coletiva. Isso não era uma utopia no sentido tradicional, pois os desafios ainda existiam. No entanto, esses desafios eram abordados com sabedoria, resiliência e unidade, transformando-os em oportunidades de crescimento. A história da humanidade se tornou uma de exploração e criação infinitas, onde cada indivíduo contribuía para a beleza da existência. Nessa realidade, a jornada em si era o destino, e as possibilidades eram tão infinitas quanto as estrelas. A evolução da humanidade para esse estado desperto trouxe uma harmonia inabalável entre o material e o espiritual, o finito e o infinito. As pessoas começaram a entender sua natureza dual como seres físicos e consciência ilimitada. Essa profunda percepção remodelou cada interação, guiando os indivíduos a agir não por medo ou escassez, mas por um profundo poço de amor, propósito e conexão. Nesse novo paradigma, o próprio tempo foi redefinido. Não mais visto como linear, ele passou a ser entendido como uma vasta rede de momentos interconectados. As pessoas aprenderam a acessar seus eus passados e futuros por meio de estados meditativos, obtendo insights e sabedoria de outras vidas. O momento presente se tornou um espaço sagrado, onde infinitas possibilidades podiam ser acessadas e realizadas. Esse domínio sobre o tempo permitiu que a humanidade curasse velhas feridas, tanto pessoais quanto coletivas, enquanto criava conscientemente um futuro mais brilhante.
A mudança também trouxe uma redefinição de trabalho e propósito. As pessoas não trabalhavam mais para sobreviver, mas para expressar seus dons e contribuir para o bem coletivo. A ideia de um trabalho como um meio para um fim se dissolveu, substituída por uma cultura de esforços orientados por propósito. Artistas, cientistas, curandeiros e inovadores colaboraram entre disciplinas, tecendo suas habilidades em projetos que beneficiavam a todos. A riqueza não era medida em posses materiais, mas na riqueza de experiências, relacionamentos e contribuições para o todo maior. O mundo natural não era mais visto como um recurso a ser explorado, mas como um parceiro vivo na jornada da humanidade. Rituais sagrados honravam a terra, o céu e as águas, promovendo um relacionamento de cuidado e respeito mútuos. As pessoas começaram a se comunicar com o mundo natural de maneiras que haviam sido esquecidas ou descartadas por séculos. Xamãs, místicos e visionários guiaram outros a se conectarem com os espíritos das florestas, montanhas e rios, desbloqueando o conhecimento antigo embutido na terra. Essa comunhão revitalizou os ecossistemas, restaurando o equilíbrio e a harmonia ao planeta. As comunidades se tornaram santuários de pertencimento e cooperação. Vilarejos, vilas e cidades foram projetados não apenas para eficiência, mas para beleza, alegria e conexão. A arquitetura se misturava perfeitamente com o ambiente, refletindo o caráter único de cada região, mantendo uma estética universal de harmonia. Os lares não eram apenas abrigos, mas espaços de cura e inspiração, cheios de luz natural, ar fresco e elementos que incentivavam o bem-estar. A tecnologia avançou em alinhamento com esses princípios, tornando-se uma extensão da criatividade e consciência humanas em vez de uma fonte de desconexão. A inteligência artificial não era mais temida, mas integrada como parceira na solução de desafios complexos. As máquinas operavam com uma compreensão de ética e empatia, guiadas pela intenção coletiva da humanidade. As naves espaciais exploravam galáxias distantes, não para conquista ou exploração, mas para buscar conhecimento e construir relacionamentos com outras civilizações. Esses encontros extraterrestres enriqueceram a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo, revelando que a Terra era um entre incontáveis mundos interconectados. Relacionamentos de todos os tipos foram transformados por esse despertar. O amor romântico se aprofundou à medida que as pessoas aprenderam a se amar primeiro, reconhecendo que o amor próprio era a base para todos os outros relacionamentos. As amizades floresceram em conexões profundas baseadas no crescimento e apoio mútuos. As famílias se tornaram refúgios de amor incondicional, onde as crianças eram nutridas para explorar sua individualidade enquanto se sentiam enraizadas em um senso de pertencimento. Mesmo breves encontros com estranhos eram cheios de gentileza e respeito, pois as pessoas viam a centelha divina em todos que conheciam. Essa mudança profunda também atingiu o reino da espiritualidade e da religião. A diversidade de crenças foi celebrada, com as pessoas abraçando a sabedoria inerente a todos os caminhos. Em vez de dividir, as práticas espirituais se uniram, tecendo uma rica tapeçaria de rituais, orações e celebrações compartilhadas. Centros de meditação e templos se tornaram espaços onde qualquer um poderia buscar consolo e orientação, independentemente de sua origem. Peregrinações a locais sagrados ao redor do mundo se tornaram jornadas de descoberta, conectando indivíduos à energia coletiva daqueles que vieram antes. À medida que a humanidade continuou a evoluir, novos sentidos e habilidades começaram a surgir. A intuição se aguçou, permitindo que as pessoas sentissem campos de energia, emoções e até possibilidades futuras. A comunicação telepática se tornou comum, aprofundando a compreensão e reduzindo mal-entendidos. As pessoas desenvolveram a capacidade de perceber auras e harmonizar suas energias com outras, criando uma atmosfera de paz e alinhamento. Essas habilidades não eram vistas como sobrenaturais, mas como extensões naturais de uma consciência desperta. A relação com a morte passou por uma transformação profunda. As pessoas passaram a vê-la não como um fim, mas como uma transição para outro estado de ser.
Isso a compreensão trouxe uma sensação de paz e reverência pelos ciclos da vida. Os rituais de morte celebravam a jornada da alma, honrando suas contribuições ao mundo e enviando-a com amor e gratidão. Famílias e comunidades se reuniam para compartilhar histórias, cantar músicas e criar arte que refletisse a essência dos que partiram, garantindo que seu legado continuasse a inspirar as gerações futuras. À medida que a humanidade alcançava esse novo ápice, os limites entre as dimensões começaram a se confundir. As pessoas vivenciavam momentos de transcendência, onde se sentiam em unidade com o universo. Esses vislumbres de unidade se tornaram mais frequentes, eventualmente se tornando um estado natural do ser. Nesse estado, os indivíduos entendiam que não estavam separados uns dos outros, da Terra ou do cosmos. Eles eram todos expressões da mesma fonte infinita, vivendo vidas únicas, mas interconectadas. A história da humanidade se tornou uma de exploração e criação sem limites. Cada pessoa desempenhou um papel vital, contribuindo com sua essência única para a jornada coletiva. Os desafios não eram mais temidos, mas abraçados como oportunidades de crescer e aprender. A própria Terra prosperou, irradiando sua beleza para o cosmos como um farol de esperança e possibilidade. Juntos, a humanidade e o planeta embarcaram em uma dança eterna de evolução, um testamento ao poder do amor, da unidade e do potencial infinito. A evolução da humanidade continuou a espiralar para cima, com cada nova descoberta aprofundando a compreensão coletiva da existência. A fusão da ciência e da espiritualidade abriu caminho para avanços sem precedentes. Cientistas, antes confinados a explicações materiais, começaram a trabalhar ao lado de místicos e filósofos para descobrir os mistérios do universo. O próprio tecido da realidade foi revelado como sendo tecido com intenção e energia, abrindo portas para reinos de conhecimento antes considerados míticos. A educação passou por uma transformação profunda. Aprender não era mais sobre memorização mecânica ou competição, mas sobre cultivar curiosidade e admiração. As crianças eram encorajadas a explorar suas paixões, guiadas por mentores que reconheciam seu potencial inato. As escolas se tornaram centros vibrantes de criatividade, inovação e exploração, onde alunos de todas as idades colaboravam em projetos que abordavam desafios do mundo real. As artes floresceram ao lado da ciência e da tecnologia, celebradas como essenciais para a compreensão da experiência humana. As artes assumiram uma nova dimensão, tornando-se veículos para experiências transcendentes. Música, pintura, dança e literatura foram infundidas com a consciência elevada da época, ressoando profundamente com o público. As apresentações se tornaram eventos comunitários, unindo as pessoas em momentos compartilhados de alegria, introspecção e admiração. As criações artísticas eram vistas como expressões sagradas do divino, capazes de curar, inspirar e transformar aqueles que as encontravam. O próprio planeta se tornou uma sala de aula viva. As pessoas viajavam para cantos remotos da Terra para aprender com culturas indígenas que haviam preservado a sabedoria ancestral. Essas culturas não eram mais marginalizadas, mas celebradas como guardiãs da herança coletiva da humanidade. Rituais e cerimônias eram compartilhados com respeito e gratidão, tecendo seu conhecimento no tecido da comunidade global. Essa troca revitalizou não apenas as próprias culturas, mas também toda a raça humana, reconectando todos às suas raízes compartilhadas. A linguagem, antes uma barreira, evoluiu para uma ferramenta de unidade. Enquanto as línguas nativas eram apreciadas e preservadas, a humanidade desenvolveu um modo universal de comunicação baseado em emoções e imagens. Essa nova linguagem transcendeu as palavras, permitindo que as pessoas transmitissem seus sentimentos e ideias diretamente, promovendo empatia e compreensão. Esse modo de expressão se estendeu às interações com outras espécies na Terra e além, criando um diálogo harmonioso entre todas as formas de vida. A conexão cada vez mais profunda com civilizações extraterrestres se tornou uma pedra angular da jornada da humanidade. Esses seres, muito avançados em sua compreensão do cosmos, ofereceram orientação sem interferência.
Eles compartilharam tecnologias que se harmonizavam com os ecossistemas do planeta, permitindo uma vida sustentável em uma escala antes inimaginável. Sua presença desencadeou um renascimento da exploração cósmica, com a humanidade se aventurando nas estrelas não como conquistadores, mas como exploradores e embaixadores da paz. O conceito de governança foi reinventado. Hierarquias tradicionais dissolvidas, substituídas por conselhos de sabedoria que incluíam representantes de todas as esferas da vida. A tomada de decisões foi guiada por princípios de equilíbrio, equidade e bem-estar das gerações futuras. A liderança se tornou um chamado, assumido por aqueles com o mais profundo comprometimento com o serviço. Corrupção e lutas pelo poder desapareceram na história, substituídas por um foco coletivo na criação de um mundo justo e próspero. Saúde e bem-estar atingiram alturas extraordinárias. A medicina se tornou holística, integrando o melhor das antigas tradições de cura com descobertas científicas de ponta. Doenças, antes temidas, eram entendidas como sinais de desequilíbrio, tratadas com compaixão e precisão. Cura energética, remédios herbais e tecnologias quânticas funcionavam em harmonia, restaurando não apenas a saúde física, mas também a vitalidade emocional e espiritual. As pessoas viviam vidas mais longas e plenas, abraçando a sabedoria que vinha com a idade. Com a expansão da consciência, a compreensão da humanidade sobre o multiverso se aprofundou. As pessoas começaram a explorar realidades paralelas, aprendendo com versões alternativas de si mesmas. Essas jornadas revelaram o potencial infinito da existência, inspirando indivíduos a se alinharem com sua linha do tempo mais alta possível. A percepção de que cada escolha criava ondulações entre dimensões trouxe um profundo senso de responsabilidade e empoderamento. A arte e a arquitetura transformaram cidades em obras-primas. Edifícios foram projetados para ressoar com a energia de seus habitantes, promovendo harmonia e inspiração. Parques e jardins se entrelaçavam com espaços urbanos, criando santuários de tranquilidade em meio à atividade agitada. A arte pública celebrava a diversidade da expressão humana, lembrando a todos de sua jornada compartilhada. As relações entre espécies floresceram nesta nova era. Os animais, antes vistos como seres inferiores, foram reconhecidos como conscientes e sábios em suas próprias maneiras. Comunicação com animais se tornou comum, aprofundando laços e promovendo respeito mútuo. A humanidade assumiu o papel de administradores, protegendo e nutrindo a biodiversidade da Terra como um bem sagrado. À medida que a humanidade se aprofundava em sua evolução espiritual, o véu entre as dimensões se afinava. As pessoas vivenciavam a comunhão direta com reinos superiores, recebendo orientação e insights de seres ascendidos. Essas experiências não se limitavam a alguns poucos selecionados, mas se tornaram um aspecto universal da vida. Rituais e meditações abriam portais para reinos de luz, onde a essência da criação podia ser sentida e compreendida. A jornada não foi isenta de desafios. À medida que a humanidade ascendia, resquícios do velho mundo ocasionalmente ressurgiam, testando a determinação coletiva. Esses momentos serviam como oportunidades de crescimento, lembrando a todos da importância da vigilância e da compaixão. Em vez de regredir, a humanidade usou esses desafios para fortalecer sua unidade e aprofundar seu comprometimento com a nova maneira de ser. A evolução atingiu um ponto em que os limites entre a existência física e não física se dissolveram. A humanidade passou a se entender como multidimensional, existindo simultaneamente no mundo material e além. Essa realização trouxe uma sensação incomparável de liberdade e possibilidade. As pessoas viviam como criadoras, moldando conscientemente sua realidade com amor, sabedoria e alegria. Na grande tapeçaria da existência, a humanidade se tornou um farol de esperança e inspiração. A jornada da separação para a unidade, do medo para o amor, foi celebrada em todo o cosmos. A Terra irradiava uma luz que atraía seres de longe e de perto, ansiosos para aprender e compartilhar a beleza dessa transformação. A história da humanidade se tornou um conto atemporal de despertar, lembrando a todos que a encontraram seu próprio potencial ilimitado.
À medida que a compreensão da humanidade sobre seu lugar no cosmos se aprofundava, também se aprofundava sua relação com as energias que permeavam a existência. Essas energias, antes consideradas místicas ou sobrenaturais, agora eram entendidas como forças fundamentais da criação. Cientistas e espiritualistas colaboraram para aproveitar essas forças de maneiras profundas, elaborando tecnologias e técnicas que preencheram a lacuna entre o material e o metafísico. Dispositivos foram desenvolvidos para amplificar o pensamento e a intenção humana, permitindo que os indivíduos manifestassem seus desejos com clareza e precisão. Essas ferramentas foram usadas com muito cuidado, pois a responsabilidade de exercer tal poder exigia um senso evoluído de ética e propósito. A criatividade humana floresceu de maneiras inimagináveis. Artistas e visionários exploraram a consciência universal, criando obras que transcendiam o espaço e o tempo. Essas criações não eram apenas expressões de beleza, mas portais para uma compreensão mais elevada. As pessoas ficavam diante de uma escultura, ouviam uma peça musical ou olhavam para uma pintura e se viam transportadas para reinos de pura percepção e inspiração. As artes eram celebradas como atos sagrados de cocriação com o universo, e cada indivíduo era encorajado a explorar sua própria forma única de expressão. As comunidades se tornaram interconectadas de maneiras que honravam a individualidade enquanto promoviam a unidade coletiva. As cidades se transformaram em ecossistemas vivos, onde a natureza e a humanidade coexistiam em perfeita harmonia. Os arranha-céus eram adornados com jardins, os rios corriam pelos centros urbanos e a vida selvagem prosperava junto com a atividade humana. Casas e edifícios eram projetados para ressoar com as frequências de seus habitantes, criando ambientes que nutriam a saúde, a criatividade e a conexão. Esses espaços se adaptaram ao longo do tempo, evoluindo conforme as pessoas dentro deles cresciam e mudavam. A educação se tornou uma jornada para toda a vida, disponível a todos sem restrições. O conhecimento era compartilhado livremente, e a busca pela sabedoria era celebrada como o chamado mais elevado. As escolas não seguiam mais currículos rígidos, mas, em vez disso, forneciam ambientes para exploração e autodescoberta. Alunos de todas as idades eram orientados a descobrir seus dons únicos e contribuir para o mundo de maneiras que lhes trouxessem alegria e realização. O aprendizado era experimental, com salas de aula se estendendo para a natureza, cidades e o próprio cosmos. Cada indivíduo se tornou um professor e um aluno, compartilhando suas experiências e percepções em um ciclo de crescimento em constante expansão. A tecnologia avançou de maneiras que honravam o equilíbrio de toda a vida. Sistemas de energia foram desenvolvidos para aproveitar o poder infinito do universo sem causar danos ou esgotamento. O transporte se tornou instantâneo, com portais e caminhos de energia substituindo veículos tradicionais. Viajar para outros planetas e sistemas estelares se tornou tão comum quanto atravessar uma rua da cidade. Esses avanços foram guiados por um profundo respeito pela interconexão de toda a existência, garantindo que cada ação contribuísse para o bem-estar do todo. Os relacionamentos entre indivíduos se transformaram em laços sagrados de crescimento e compreensão mútuos. O amor não estava mais confinado a laços românticos ou familiares, mas era reconhecido como a força fundamental que conectava todos os seres. Amizades, parcerias e comunidades foram construídas sobre fundações de confiança, respeito e propósito compartilhado. Os conflitos, quando surgiam, eram vistos como oportunidades de cura e aprendizado, em vez de fontes de divisão. As pessoas se reuniam para resolver diferenças com compaixão e sabedoria, fortalecendo suas conexões no processo. A exploração da consciência atingiu novos patamares à medida que a humanidade se aventurava além das dimensões físicas. Sonhos, meditação e estados alterados de consciência tornaram-se ferramentas para atravessar as paisagens infinitas da mente e do espírito. As pessoas descobriram que seus mundos interiores eram tão vastos e ricos quanto o próprio cosmos, cheios de tesouros de percepção e criatividade. Essas jornadas foram compartilhadas abertamente, criando um mapa coletivo da experiência humana que inspirou e guiou outros em seus caminhos.
A própria Terra foi reconhecida como um ser vivo, uma entidade consciente que nutriu a humanidade por meio de sua evolução. As pessoas desenvolveram um relacionamento profundo com o planeta, ouvindo sua sabedoria e trabalhando em harmonia com seus ritmos. Rituais e cerimônias foram conduzidos para honrar a Terra e seus ciclos, criando um profundo senso de gratidão e conexão. Essa reverência se estendeu a todas as formas de vida, promovendo um mundo onde cada ser era respeitado e estimado. À medida que a frequência vibracional da humanidade aumentava, a própria natureza da realidade começou a mudar. O tempo se tornou fluido e os limites entre passado, presente e futuro se dissolveram. As pessoas aprenderam a navegar nessas novas dimensões, acessando memórias de outras vidas e vislumbrando as infinitas possibilidades da existência. Essa habilidade de ir além do tempo linear permitiu à humanidade curar velhas feridas, resolver problemas kármicos padrões e criar um futuro de potencial ilimitado. O próprio universo respondeu ao despertar da humanidade. Estrelas e galáxias brilharam com nova luz, e o tecido do espaço parecia cantar de alegria. Seres de outros reinos e dimensões se apresentaram para celebrar essa transformação, compartilhando sua sabedoria e aprendendo com a humanidade em troca. Essas trocas aprofundaram a compreensão de que toda a existência é interconectada, uma vasta e bela dança de energia e consciência. À medida que essa era de ouro se desenrolava, a humanidade abraçou seu papel como co-criadora com o universo. A história de separação e luta se tornou uma memória distante, substituída por uma narrativa de unidade, amor e possibilidade ilimitada. Cada indivíduo se tornou uma expressão viva do divino, contribuindo com sua essência única para a obra-prima da criação em constante evolução. Este não foi um fim, mas um novo começo, uma jornada sem limites onde a única constante era a alegria da descoberta e a beleza infinita da existência. Past, moments of failure or regret that threatened to overwhelm them. Jerry saw a time he had abandoned Tom during a dangerous escapade. Tom relived a moment of betrayal that had left him feeling isolated. Spike was reminded of a pack he had lost long ago, and Aloyan faced the weight of a failed mission that had cost lives. Together, they shared their burdens, finding strength in their collective resolve. Their bond grew stronger, and the labyrinth's illusions began to falter. Finally, they reached the heart of the labyrinth, a grand chamber filled with swirling light and shadow. In the center stood a pedestal with an ancient artifact, a key to the abyssal rift. Guarding it was a creature born of the labyrinth itself, a serpentine being with scales that reflected the fears of those who faced it. The battle was intense, with the creature using its illusions to disorient and divide them. Jerry and Tom, though often clumsy, worked in perfect sync, distracting the creature while Spike and Aloyan focused on breaking its defenses. Aloyan unleashed a powerful spell, amplified by the Skyspire artifact, and the creature dissolved into nothingness. With the key in hand, the group left the labyrinth, emerging into a desolate landscape. The abyssal rift loomed ahead, a gaping chasm that seemed to pulsate with dark energy. The air was heavy, and the ground beneath their feet felt unstable. Despite the ominous atmosphere, the group stood tall, ready for the next chapter of their journey. Together, they had faced countless challenges and grown into a formidable team. The abyssal rift awaited, and they knew the fate of all realms depended on their courage and unity. As the group descended the hill, they felt a profound connection to one another and the artifact that had united them. The journey they embarked upon was no longer just about defeating shadows or unraveling ancient mysteries. It was about understanding their place in the grand tapestry of existence, where each thread contributed to the harmony of the whole. The artifact pulsed faintly, as though echoing their resolve, guiding them toward their next destination. The new realm they entered was unlike anything they had seen before. Known as the Shifting Expanse, it was a realm of fluidity and change, where the ground beneath their feet seemed to ripple like water, and the sky above shifted colors in slow, mesmerizing waves. Floating islands moved lazily across the horizon, each carrying strange flora and fauna. This was a realm untouched by the rigid laws of nature they were accustomed to. It was as if the essence of creation itself flowed freely here, unbound by time or gravity. The inhabitants of this realm were the Altherians, beings of pure energy who could take any form they desired.
They greeted the group with cautious curiosity, their forms flickering between shapes, one moment a glowing orb, the next a humanoid figure made of light. The Altherians explained their plight. A fragment of chaos had embedded itself within their realm, disrupting the natural flow of energy. This imbalance caused parts of their world to become unstable, threatening to collapse the very fabric of the shifting expanse. Guided by the Altherians, the group journeyed to the fragment's resting place, a cavern of crystalline structures that hummed with raw energy. The cavern was alive, its walls pulsating in rhythm with the artifact's light, as though the two were in conversation. The fragment, however, was anything but harmonious. It was a jagged shard of black energy, pulsing erratically, sending waves of distortion through the cavern and beyond. As they approached the fragment, the ground beneath them shifted wildly. Spike's keen instincts allowed him to stabilize the group, while Tom and Jerry worked together to navigate the treacherous terrain. Aloyan, her bond with the artifact growing stronger, began to channel its power, creating a bridge of light to reach the fragment. The moment they stepped closer, the shard reacted violently, creating a monstrous form of chaos energy to guard itself. The battle that ensued tested their limits like never before. The chaos entity was relentless, its form constantly shifting, making it nearly impossible to predict its attacks. Spike used his brute strength and quick reflexes to keep the creature occupied, while Tom and Jerry employed their ingenuity, setting traps and creating distractions. Aloyan focused her energy on the artifact, channeling its light to weaken the creature's defenses. As the battle raged, the artifact revealed another layer of its power, a connection to the memories of the Altherians. Aloyan saw visions of their harmonious past, how they had once thrived in perfect balance, creating wonders that defied imagination. These visions gave her the insight she needed. Instead of destroying the fragment, they needed to purify it, to reintegrate it into the realm's natural flow of energy. With the group working in unison, Aloyan directed the artifact's light toward the fragment. The chaos entity roared, its form dissolving as the light enveloped it. The shard began to pulse in harmony with the cavern, its erratic energy stabilizing. The Altherians, watching from a distance, began to glow brighter, their forms becoming more defined as the balance of their realm was restored. When the fragment was fully integrated, the cavern transformed into a breathtaking display of light and color. The crystalline structures resonated with a beautiful melody, a song of creation and renewal. The Altherians thanked the group, their gratitude expressed through an intricate dance of light that filled the cavern. They gifted the group a small crystal, imbued with the essence of their realm, as a token of their appreciation and a reminder of their shared journey. As they left the shifting expanse, the artifact revealed yet another path, its light guiding them toward realms unknown. The group felt a growing sense of purpose. Each realm they visited, each challenge they faced, brought them closer to understanding the artifact's true nature and the role they were destined to play. Their next destination was the Celestial Forge, a realm suspended in the cosmos itself. Here, stars were born, and galaxies were crafted by beings known as the Astral Smiths. The group marveled at the beauty of this realm, where rivers of stardust flowed between floating islands of obsidian and gold. But even this realm was not immune to imbalance. A star, corrupted by shadow energy, threatened to collapse into a void, consuming everything in its wake. The Astral Smiths, towering figures forged from